E aí pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu quero falar sobre situações trabalhosas, situações comuns na dependência química que a família passa quando tem essa problemática instalada na sua família, na sua casa, no seu lar. Então eu separei alguns tópicos para a gente debater, para vocês adquirirem mais conhecimento sobre essa doença que infelizmente está cada vez mais sendo comum nos lares das nossas famílias, está cada vez abrangendo e tocando cada vez mais nossos jovens e adultos. Então, para você, pai, mãe, esposa, fique bem atento a esses tópicos. O primeiro tópico, eu quero falar sobre um assunto que é muito comum entre as famílias, que é a falta de conhecimento sobre a doença. Muitas famílias, quando se instala essa problemática da dependência química, ela nem sabe o que está acontecendo. Ela acha que é uma atitude de jovens, uma fase passageira, que isso não acontece com eles, que dependência química não é doença, e na verdade, dependência química é doença. Então, a família tem que ficar muito atenta, porque a partir do momento em que se descobre que tem uma problemática tão forte, tão grande quanto essa, se deve tomar algumas atitudes. A primeira atitude que a família quer tomar é querer tirar esse jovem, esse adulto do mundo das drogas. Claro que a família acaba errando, acaba fazendo coisas que não são as mais corretas para tirar esse jovem do mundo das drogas. Então, para levar quem você ama a sair desse mundo, você deve se precaver, você deve aprender sobre a doença. O primeiro passo que você deve dar é estudar, buscar uma ajuda especializada para saber lidar com esse jovem, com esse adulto, com seu filho, com seu marido, com o seu pai, com a sua esposa. Porque dependência química não é sem vergonhice, não é coisa de jovem, não é fase passageira. É uma doença séria, uma doença grave. Não tem cura, mas tem tratamento. Então, buscar informações sobre o que está acontecendo na sua casa é muito importante, porque a partir do momento em que você descobre o que está acontecendo com o seu filho, ou com seu marido, com seu familiar, com a pessoa que você tanto ama, você tem que buscar um conhecimento para não meter os pés pelas mãos. Porque a partir do momento em que está instalada a dependência química, em que o jovem ou o adulto desenvolveu essa doença, tem que se buscar um tratamento o quanto antes. Porque quanto mais tempo esse dependente químico ficar na ativa, as chances do tratamento dar certo, elas vão diminuindo. Fica mais difícil para o dependente químico dar certo, se manter em recuperação com o tempo dele de uso. Então, é válido que a família busque ajuda o quanto antes. Busque ajuda aonde? Aí eu vou te dizer assim, para te adquirir conhecimento sobre a doença, a família deve buscar ajuda. Psicólogos especializados em dependência química, psiquiatras especializados em dependência química, grupos de apoio, Amor Exigente, Naranon, sentar lá com outras famílias, expor sua situação. Uma coisa muito importante, a família não deve ficar com vergonha, porque se você está passando por essa problemática, chegou até um grupo de apoio, ou um psiquiatra, um psicólogo, é porque outras pessoas já chegaram nesse caminho. Então, outras pessoas
já conseguiram tirar seus familiares, as pessoas que eles tanto amam, desse mundo obscuro das drogas. Como com outras maneiras que vai ser passado mais para frente. Mas tem uma maneira correta de lidar, tem uma maneira correta de conversar, tem um jeito certo, para tudo existe um tempo, mas com certeza buscar conhecimento sobre a doença é muito importante. Por isso, você já está desconfiando que seu filho, que seu marido, que seu pai, seu esposo, sua esposa está no uso e abuso de substâncias? Busque conhecimento, não feche os olhos para essa possível doença, porque a partir do momento em que a família fecha os olhos e larga nas mãos de Deus, vamos dizer assim, porque o negócio é o seguinte: a família pode até largar nas mãos de Deus, mas Deus não faz milagres toda hora. E não é um milagre a busca de tratamento para o dependente químico. O tratamento é uma evolução, é uma busca de conhecimentos tanto da família quanto do dependente químico. Então, não espere um milagre, que com certeza vai ser bem difícil de acontecer esse milagre. O que acontece? É a busca de conhecimentos cada vez maiores. Leia sobre a doença, veja vídeos, participe de live, fique aqui no canal. Isso vai lhe ajudar muito, vai ajudar você, mãe, você, esposa, a lidar com seu familiar dependente químico. E isso não tem preço. Quanto mais conhecimento você tiver, quanto mais comunicação assertiva, quanto menos facilitações você providenciar para ele, quanto mais você buscar a seu favor, quanto mais você se tratar, mais você vai conseguir ajudá-lo. Então, a busca de conhecimento é um assunto bem trabalhoso para a família, porque é um assunto pouco divulgado, poucas pessoas tocam nesse assunto, e se a família não buscar esse conhecimento, com certeza não vai dar certo, porque é necessário que a família busque, se trate, porque o negócio é o seguinte: a dependência química afeta o usuário e afeta a família. E para você ajudar o seu filho ou o seu marido, você, mãe, pai, tem que estar bem. Você tem que cuidar de si mesmo, você tem que fazer por onde. Não é simplesmente brigando, xingando, ofendendo, dando discursos que as coisas vão mudar. Pelo contrário. Se você não sabia, você está sabendo agora. Quanto mais turrão, quanto mais brabo, quanto mais possessivo, quanto mais discussões tiver nessa relação, pior vai ser para todos os lados. Porque o dependente químico, ele acaba se fechando, ele acaba se retraindo e acaba achando que todo mundo está contra ele. Então, fica aqui, olha só, e busque o máximo de conhecimento. Como eu falei, busque conhecimento em lives, em livros, em perfis de Instagram, pode ser no YouTube, pode ser com médicos psiquiatras, psicólogos, grupos de apoio. Tudo isso é uma forma de buscar cada vez mais conhecimentos. E quanto mais conhecimento você tiver, mais você vai conseguir ajudar o seu familiar. Então, por isso, não trate a dependência química como algo passageiro, algo sem vergonha. Não. A dependência química é uma doença. E quem está doente precisa de tratamento, precisa de remédio. É assim que é tratado qualquer doente. E dependente químico é doente. Não é sem vergonha, é um doente. Ele não responde
por si mesmo, ele não toma decisões corretas, ele simplesmente está dominado por esse mundo, por essa escravidão do mundo das drogas, tá? O outro tópico que eu quero falar, que muitas famílias não sabem o que fazer, é como tomar uma atitude correta. E aí, a atitude correta depende da situação. O que você quer fazer, como você quer fazer e quando você quer fazer. A atitude correta para quando o dependente químico chega em casa sob efeito de substâncias. A atitude correta para essa situação é ignorá-lo, é rejeitá-lo, é não conversar com ele, é não facilitar nada para ele. Mas como assim? Assim, ó. Se você, quando ele chegar, você levantava da cama, começava a conversar com ele, mostrar que era ruim para ele, começava a dar um discurso, uma palestra, e ele cada vez menos bola ele dava para isso, para essa conversa que você queria ter com ele durante a madrugada. Não faça mais isso. Outra atitude correta quando ele chega sob efeito da substância: não faça nada que agrade ele. Não lave as roupas dele, não esquente a comida, não faça nada para ele. Deixe ele se virar. E deixe bem claro que ele só vai ter essas coisas se ele não usar a substância. Quando ele não estiver em uso, ele vai ter tudo isso, que são coisas que as pessoas que não usam a substância têm: roupa lavada, comida na mesa, conversa. Então não fique preocupada, que com certeza ele tem que se sentir rejeitado, e essa é uma atitude correta que a família, você, mãe, pai, deve tomar, que é ignorá-lo. Porque se ele faz isso, ele está sob efeito da substância, ele não pensou em você, ele não pensou que você está acordado até altas horas da madrugada esperando ele. Não, pelo contrário, ele quer que você puxe um dinheiro e dê para ele. É isso que ele está esperando. Ele não está esperando uma conversa, um diálogo. Pelo contrário, o que ele menos quer é conversar. O que ele quer é o quê? Tomar um banho, comer e dormir. É isso que ele quer. Mas você não faz isso. Então faça a coisa certa. A atitude correta a ser tomada nessa situação é: ignore-o, rejeite-o, porque é só assim que ele vai sentir ruim, que ele vai se sentir deixado de lado. E ele sempre teve tudo nas mãos. E a partir do momento em que ele é deixado de lado, ele vai começar a notar que quando ele chega de cara limpa em casa, ele é tratado bem, todo mundo conversa com ele, ele tem a roupa lavada, ele tem as roupas dobradas, ele tem comida na mesa, todo mundo é amigo dele. Mas a partir do momento em que ele decide deixar a sua casa para fazer uso e abuso de substâncias, ninguém quer ter uma pessoa assim como amigo do lado dele. Principalmente você, que tanto ama essa pessoa. Então, outra atitude correta que você deve tomar: quando ele pede ajuda, o que você deve fazer? Primeiro você deve se preparar para esse momento, para tomar a atitude correta, bem assim mesmo. Então o que você faz? Você já está passando pela problemática, você já está sofrendo, você já está vivendo uma codependência, e aí você faz o quê? Você começa a procurar locais para tratamento, você procura clínicas, comunidades terapêuticas,
centros de reabilitação, você deixa tudo esquematizado. Você vê o melhor local de tratamento, você vê regras, você vê métodos de tratamento, você vê o que você pode pagar, você vê como você pode pagar, você vê se eles podem aceitar esse dependente químico qualquer horário do dia ou da noite, e aí você se prepara. No momento em que ele chegar em casa e disser assim: mãe, pai, esposa, eu quero ajuda, eu quero me internar, eu quero me tratar, o que você faz? Você pega e toma a atitude correta, que é arruma as roupas dele, entra num carro, chama o resgate e leva ele para esse centro de tratamento. Não importa qual centro de tratamento seja, mas tem que ser aquele que você escolheu, aquele que você se preparou para arcar com os custos o melhor possível para esse tratamento. E eu não estou dizendo que o melhor centro de tratamento, o melhor centro de reabilitação é o mais caro e o mais luxuoso. Pelo contrário, você tem que procurar métodos de tratamento, disciplina, foco. Isso sim, regime, não autoritarismo. Pelo contrário, as coisas têm que ser rígidas, mas amorosas, disciplinadas. Isso sim é tomar a atitude correta. E com o dependente químico que está em recuperação, você tem que saber lidar com ele, manter um diálogo, manter um convívio familiar. Isso é tomar a atitude correta. Ser pai e mãe novamente, buscar esse filho para os seus braços, porque com certeza, a partir do momento em que seu filho se tratou de verdade, ele vai querer buscar esse contato, esse convívio familiar novamente. E aí, você, pai e mãe, tem que demonstrar para ele que está do lado dele, nas dificuldades da recuperação e na parte boa da recuperação. Porque a recuperação também tem as dificuldades. O dependente químico também passa por dificuldades após o tratamento. Algumas dificuldades são as mais comuns, como falta de emprego, situação financeira ruim, falta de namorada, né? No caso uma namorada, uma esposa, largou ele largou ela, ele trocou ela por drogas. Então, são situações que são bem comuns no mundo da dependência química. E a família quase sempre é a única que está do lado dele. Então, com certeza, se você apoiou essa causa até agora, demonstre para ele que você está do lado dele, na hora boa e na hora ruim. E com certeza, se ele se tratou de verdade, se ele aderiu a um tratamento, se ele renunciou tudo que ele tinha que renunciar, ele vai enxergar que a família está do lado dele desde o início. Porque a partir do momento em que um jovem, um adulto, decide se internar, se trata e a família vai lá e visita ele todo o tempo da internação e continua do lado dele, ele tem todo o apoio familiar. E uma vida em recuperação com o apoio familiar é muito mais fácil e muito mais simples, tá? Então essas são as atitudes corretas a serem tomadas. Porque para levar quem você ama a parar com o uso de drogas, você deve tomar atitudes. Você deve mudar alguns conceitos na sua vida. Você deve mudar muita coisa. Parar com facilitações, parar de tratar bem, pensar mais em você. Em muitos casos, a família tem que ser radical com o dependente químico para que ele enxergue que ele está fazendo mal para ele mesmo e que ninguém aceita
um dependente químico na ativa. Então a atitude correta seria essa, tá? E o outro tópico é não saber como colocar em prática o que aprendeu. Isso, infelizmente, muitas famílias não conseguem pôr em prática porque ficam com pena do dependente químico. E a família não pode ter pena, porque a dependência química é uma doença traiçoeira. Ela não perdoa ninguém, muito menos o dependente químico, muito menos a família. Então, por isso, o que você aprendeu sobre a doença, o que você aprendeu como lidar com o dependente químico, o que você aprendeu para ajudar ele a se manter limpo, você tem que pôr em prática. Se você, familiar, você pai, você mãe, aprendeu no grupo de apoio que ele tem que ir na reunião uma vez por semana, ele tem que ir num poder superior uma vez por semana. Isso eu estou falando o quê? Um culto, uma missa, não importa qual seja, mas ele tem que ir, ele tem que ir numa reunião, ele tem que buscar conversar com os irmãos de caminhada, ele tem que trabalhar, ele tem que ter trabalho, oração e disciplina. Você, familiar, tem que cobrar isso dele, porque a partir do momento em que esse dependente químico abandona essas tarefas, que isso tem que ser uma tarefa, e essa tarefa vai ser para a vida toda, e a família tem todo o direito de cobrar ele. Se ele não quer ser cobrado, ele deve morar sozinho, e a partir do momento em que ele não quer ser cobrado sobre essas tarefas, sobre essas coisas básicas da recuperação, ele está se colocando em uma situação de risco, e ele não está vendo que ele pode recair a qualquer momento. Então a família deve pôr em prática tudo que aprende em reuniões, em terapias, em qualquer situação, porque todo mundo que já passou por a mesma situação, estou dizendo de familiares que passaram por situações iguais ou parecidas, tem uma experiência para te contar. E se eles estão te dizendo para ir por esse caminho, vá, porque a partir do momento em que, se você for por esse caminho, as coisas podem não dar tão certo. Então, família, ponha em prática, não fique com medo do seu familiar, do seu filho, do seu marido ficar bravo com você, dele querer te rejeitar, porque a partir do momento em que esse seu familiar não quer viver em recuperação, ele tem que se afastar e não ficar próximo de vocês, porque senão ele vai fazer todo o sofrimento voltar. E para a família que o dependente químico ainda está na ativa, ela deve pôr em prática tudo que ela aprende sobre a doença. O modo de falar, o modo de influenciar, o modo de lidar, o modo de conversar. Tudo isso é muito importante para fazer com que o dependente químico enxergue e aceite ajuda o mais rápido possível, o quanto antes, para ver essa busca do tratamento. E aí envolve uma preparação, um discernimento das coisas, para quando chegar o momento, a família estar preparada para levar esse dependente químico para um centro de reabilitação, ou para um tratamento de rua, ou para um psicólogo, ou para um psiquiatra, para fazer com que ele se trate o mais rápido possível. Porque a partir de uma certa etapa de dependência química, de ativa, as coisas se tornam mais difíceis para o tratamento. A desintoxicação fica mais pesada, tudo fica mais difícil. E aí, quanto mais tempo esse dependente químico girar para esse lado, depois ele vai ter que girar muito mais tempo para o outro lado, para ele zerar as coisas e começar a ter uma nova perspectiva de vida. Então, família, pai, mãe, esposa, não fique com medo de pôr as coisas em práticas,
porque a partir do momento em que você põe em prática o que você aprendeu, ele pode até ficar bravo com você por um tempo, mas ele vai enxergar e ele vai ver que tudo que você fez foi para tentar ajudá-lo. E aí, a partir desse momento, ele vai enxergar isso, vai pedir desculpas, perdão para vocês e vai dizer assim: ainda bem que vocês fizeram isso por mim, sem vocês eu não teria conseguido. Então, pessoal, eu espero que eu tenha conseguido abrir os olhos de vocês, abrir a mente de vocês sobre mais situações trabalhosas com a dependência química. Espero que vocês continuem vendo os meus vídeos, continuem seguindo no Instagram, continuem vendo os meus vídeos no YouTube. Então eu conto com vocês. Até o próximo vídeo e vem para a recuperação.